nós não vamos focar na teoria mesmo das correntes da ciência econômica. Nós vamos falar de forma, para a curiosidade de vocês, as principais escolas. Nós temos o mercantilismo, que foi na Europa, no fim do século XV, onde o foco era riqueza, acumular moeda, metais preciosos, riqueza gerada pela circulação. Em seguida, nós vemos os fisiocratas na França no fim do século XVII. Então já não era só a riqueza gerada pela circulação, mas sim a riqueza gerada pela agricultura. A ordem divina regula a economia. E aí ainda fala, neste momento, os fisiocratas, ainda que essa ordem divina, ou seja, não tinha ainda a riqueza gerando riqueza, e sim uma ordem divina. Vem os clássicos na Inglaterra, já no fim do século XVIII, falava riqueza das nações. E aí ele vem o valor absoluto e o valor de troca. Ele vem falando que a riqueza é gerada pelo trabalho, tanto na agricultura quanto na indústria. Leis terrenas regulam a economia, ou seja, aí já vem, cada escola vem uma após outra dessas correntes, fortalecendo e vindo diferente o que vem vendo de novo de acordo com a época, que foram surgindo. O marxismo, que vem na Alemanha, que foi o fim do século XIX, com Marx, 1867, ele fala que a riqueza é gerada pelo trabalho e lucro gerado pela exploração da força de trabalho. E dentro das ideias de Karl Marx, nós vemos muito aí falando. Falando de Karl Marx, o Karl Marx não foi o criador do socialismo, comunismo, e sim, ele só teve ideias. Depois veio os neoclássicos na Europa, falando sobre o valor subjetivo que é expresso pelo preço de mercado. Ou seja, aí vem já aproximando da nossa realidade, ou seja, o valor de oferta e procura. E por último, o keynesianismo, uma das últimas correntes que nós vamos falar, na Inglaterra, que foi a primeira metade do século XX, e onde ele vem falando que o neoclássico, que reabilita o papel do Estado na economia como meio excepcional de evitar ou enfrentar uma crise. E ele vem que o Estado ele vai interferir. De que forma que o Estado interfere? Colocando preço mínimo, ele colocando precificação, também a questão de comércio exterior, E aí alguns países da Europa também que trabalham muito bem, que é a questão de regulamentação de preço, que no Brasil ainda não é tão grande assim. Mas assim, existe todo um processo. Mas em síntese, essas correntes ela vem no decorrer, uma após outra, incrementando. E nós vimos no decorrer também que é o metabolismo crescente mediado com a natureza externa, ou seja, o desenvolvimento que veio com o decorrer. Então nós vemos desde lá do início que é a relação técnica ser humano e natureza, indo para a relação social entre os seres humanos. Então o decorrer, o desenvolvimento e hoje tanto a revolução tecnológica, o que ele vem provocando, mas toda a parte econômica ela vem decorrente de um desenvolvimento, de decorrer da necessidade adequada a esse momento, Aqui para dizer então da evolução do homem, ainda mais na agricultura, quanto o homem evoluiu, E este homem aí no computador hoje é um homem com toda a parte tecnológica no campo, com seus softwares, seus controles, mas assim que precisa evoluir no decorrer, ou senão você não acompanha. Então, o nosso sistema econômico é o capitalismo, que é um sistema baseado na legitimidade de bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, que é o principal objetivo de adquirir lucro. É derivado de capital, que significa dinheiro, forma de riqueza, ou seja, capital é a riqueza usada para gerar mais riqueza, ou seja, riqueza investida para gerar lucro. O que nós vemos dizer o seguinte, que independe, quando nós falamos de algumas críticas sobre o capitalismo,
o que você faz, né? Por exemplo, uma fábrica contrata 1.000 trabalhadores, todos eles dependem da produção e venda de armas. No capitalismo, a busca pelo lucro nem sempre é uma opção, mas uma necessidade imposta pelas relações sociais de produção, ou seja, eu preciso de dinheiro para sobreviver, e uma empresa ela também faz mercado. Em síntese, o capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, e que se manifesta de forma de bens e dinheiro, né? E com a era da globalização, o sistema capitalista se tornou predominante em praticamente todo o mundo hoje, né? Porém, as suas fases e etapas de desenvolvimento não ocorrem de uma forma igualitária na totalidade do espaço mundial. Isso porque a sua lógica de produção e reprodução é puramente desigual. Assim, algumas nações apresentam estágios mais avançados do capitalismo e outras apresentam, sim, um aspecto ainda mais iniciais. Mas o capital o sistema econômico hoje mundial. Nesse modo de produção, que é orientado pelo lucro, é o resultado do investimento realizado por um empresário, né? O lucro é o resultado desse investimento realizado por esse empresário depois da venda de seus produtos ou serviço. No capitalismo, o motor das relações produtivas e sociais é o dinheiro, é o retorno. Todos nós estamos inseridos neste meio de produção, tanto comércio, bancos. Então, o capitalismo é um modo de produção. E o modo de produção ele envolve tanto forças produtivas, que é os instrumentos e conhecimentos para produzir, e as relações também de produção, que são as normas sociais que regulam o uso das formas produtivas, inclusive os objetivos, a maneira, os períodos e os benefícios com esse uso. Os meios de produção, então, elas são as condições necessárias para produzir mercadorias. Isso também envolve terras, máquinas, galpões, matérias-primas, tecnologias, né? Só não está incluído o trabalhador, né? Mas assim, a ferramenta de um pedreiro, a terra de um agricultor. E os meios de produção no capitalismo pertencem a agentes privados, que podem ser indivíduos ou conjunto de indivíduos. A base da formação, da consolidação e continuidade do sistema capitalista é a divisão da sociedade em classes, né? De um lado encontra-se aqueles que são os proprietários dos meios de produção e de outro encontra-se aqueles que vivem de sua força de trabalho, através do recebimento de salários. Então, em síntese, os proprietários de tais instrumentos são denominados capitalistas. Os proletariados não são proprietários dos meios de produção, não produzem riqueza de forma autônoma, mas em conjunto. Então, o proletariado não vende o seu trabalho, e sim a sua capacidade de trabalhar, ou seja, a sua força de trabalho. E o dinheiro recebido pelo proletariado é denominado salário, portanto, são trabalhadores assalariados. E ao vender sua capacidade de trabalhar por um determinado tempo, por exemplo, 8 horas por dia, ele não tem o controle sobre o que será efetuado o seu trabalho, nem sobre os resultados dessa atividade. Ou seja, ele vai ganhar um salário, nem sempre ele vai estar jus o que ele vai produzir. Eu produzo um carro, mas eu não vou conseguir muitas vezes comprar esse carro, né? É bastante interessante aqui quando nós falamos do valor desse tempo, né, que a gente fala jornada aí de trabalho. Exemplo, lucro capitalista. O que seria? O trabalhador ele é contratado para produzir valor durante 8 horas, mas em menos tempo produz o equivalente a seu valor, de onde o que produz. Por acima deste, constitui um excedente ou plus-valor, que é a base do lucro capitalista. Mas não necessariamente o lucro, uma vez que é preciso pagar aluguel, juros de banco e outros. O que sobra é o lucro. Ou seja, ele trabalha 8 horas, em 5 horas ele paga o seu salário, né? Então, o que vai além disso, para o dono, por exemplo, de uma empresa, é o lucro que ele tem, tá? Então, a força de trabalho é o valor de todos os bens necessários para reproduzir a pessoa a sua capacidade de trabalhar. Está determinado pelo desenvolvimento das forças produtivas e também pelas lutas de classe, né? Então, menor o salário, maior é o lucro e vice-versa do proletário. Então,
E aí vem essas forças. Então, aquilo que ele trabalha, que ele paga o seu salário, o que sobra é um lucro do capitalismo, que nós dizemos em cima do valor da hora do trabalhador. Novamente, o excedente produz valor. Como nós já falamos, o capitalismo é uma economia de mercado. A maior parte da produção tem como objetivo ser vendida. Quem vende espera conseguir sua venda do que produzir, comprar outros produtos não produzidos por ele próprio. Ou seja, as coisas são produzidas para serem trocadas no mercado e por isso, em vez de chamá-las simplesmente de produtos, damos a ele o nome de mercadoria. Então, a mercadoria é, antes de mais nada, um objeto exterior a uma coisa, algo que, por suas propriedades características, satisfaz as necessidades humanas. E a mercadoria é um produto para ser vendido e tem características de valor de uso e valor de troca. Quando nós falamos valor de uso, ele está relacionado à utilidade socialmente reconhecida na mercadoria, ou mesmo que seja tal utilidade inventada, incrementada pela publicidade. E valor de troca é o valor de mercadoria em relação a outras mercadorias, não sendo necessariamente o preço da mercadoria. Então, nenhuma mercadoria pode ser vendida sem um valor de troca. Por exemplo, o que vale mais, um carro popular ou um apartamento de luxo, né? Então, em síntese, o valor de uso de uma mercadoria, segundo Marx, é determinado de acordo com utilidades relacionadas às suas propriedades físicas. E o valor de troca varia no tempo e espaço. Coisas que têm grande valor de uso frequentemente possuem pouco valor de troca, no caso o ar, né? A água já não está isso mais. A gente fala na teoria, né? Mas hoje a água ela é escassa e ela é cara. Já os diamantes, embora pouco úteis, possuem enorme valor de troca. Na economia de mercado, por ter na concorrência um dos seus fundamentos, ele torna a busca da acumulação de capital uma necessidade de toda empresa capitalista, né? De aumentar, né, o seu capital, aumentar desenvolvimento dessa empresa. Então, a tendência geral é que as empresas mais fortes vençam a concorrência sobre as mais fracas, por terem capacidade de investimento, né, desenvolvimento tecnológico e melhorias na administração e na produção também. Então, a concorrência obriga as empresas a aumentarem seus lucros para que possam vencer as outras e, portanto, continuar funcionando e gerando mais lucros. Por isso, a busca do lucro acaba se tornando o grande objetivo do modo de produção, até mesmo para a sua sobrevivência. Algumas contradições e crise do capitalismo, né? Então, o objetivo do capitalismo é a acumulação de capital, isso está claro. O problema é que tal acumulação ele depende também da produção de mercadorias e sua venda no mercado. Pode-se investir na produção de um produtor e não conseguir vender tudo o que produziu. Isso é real. Se acontecer de vez em quando, a empresa pode se reestruturar e resolver esse problema, né? Que ele produziu e não conseguiu vender tudo que ele produziu. Porém, se o problema persistir, a empresa começa a ter prejuízos. E mesmo continuando a produzir, a empresa não consegue realizar a acumulação de capital ou acumulação de bens, né? Existem momentos em que os problemas como esse não se localizam em uma única empresa, mas em um grande número deles. E nesse caso, nós chamamos de crise da economia capitalista. Entre as causas que podem gerar essas crises, podemos distinguir em causas externas e internas. As causas externas são aquelas que não foram produzidas pelo funcionamento do capitalismo. Um exemplo seria as condições naturais, como isolamento espacial de um lugar, ou a variação do nível de produção de matérias-primas durante o ano. Mas essas causas tendem a ser eliminadas pelo próprio desenvolvimento, né, do capitalismo, que cria novas tecnologias e aprimora as já existentes também. Esse meio cria melhores meios de transporte também, que tende a diminuir o isolamento dos lugares e pode gerar técnicas avançadas para armazenar as matérias-primas ao longo também de um ano. Quanto às causas internas, são provocadas pelo próprio desenvolvimento do capitalismo. Por exemplo, o próprio desenvolvimento do modo de produção acaba causando problemas para a continuidade da acumulação.
Por isso dizemos que o capitalismo é um modo de produção contraditório às vezes. Exemplo de contradições, por exemplo, capitalistas e proletariados. Quanto mais o salário dos trabalhadores, quanto maior o salário dos trabalhadores, menor o lucro da empresa e vice-versa. A empresa, ela tenta diminuir o salário dos funcionários, mas precisa que os trabalhadores de outras empresas recebam bons salários para poder comprar as mercadorias da sua empresa. Difícil, então, é a gente chegar numa situação ideal. Alguns períodos, os trabalhadores ganham bons salários e consomem bastante, porém os lucros diminuem, para o empregador que paga bem, diminuindo o lucro. Por isso essa contradição. E há período em que os trabalhadores perdem força de negociação, o salário diminui e ocorre a queda no nível de consumo. Nesse caso, as empresas não conseguem mais vender tudo o que produz, gerando uma crise de superprodução. Outra contradição que ocorre entre a necessidade do lucro das empresas e a necessidade de elas investirem esses lucros em meios de produção. Como a concorrência, por exemplo, exige a melhoria, a renovação dos maquinários, a tendência é que o valor desses fique cada vez maior, podendo levar aí à crise da rentabilidade. Ou seja, continuo produzindo e vendendo, mas os lucros são empregados em inovação, ampliação e outros, assim diminuindo os rendimentos da empresa. A economia, ela é um conjunto de atividades desenvolvida pelos homens, visando a produção, distribuição, o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Adicionalmente, não se pode desprezar o fato que a ciência econômica, ela é multidisciplinar, em que na medida em que ela estuda a produção, o consumo da imensa variedade de bens e serviços existentes, os quais também envolvem concepções e determinantes inerentes a outras ciências, como da agronomia, da engenharia, do trabalho, da educação, da saúde, da nutrição, da política, e de tantas outras. Por isso nós falamos que ela é multidisciplinar. E vamos ver alguns conceitos fundamentais. A economia ela é considerada uma ciência social porque ela estuda a organização e o funcionamento dessas sociedades. Então ela estuda as pessoas e as razões por que se comportam e como se comportam também, Assim nós podemos dizer que a economia ela ocupa-se do comportamento humano e estuda como as pessoas e organizações na sociedade se empenham na produção, troca, consumo dos bens e serviços, ou seja, estuda as interações entre as atividades e as decisões individuais de empresas e também de pessoas, e seu impacto para a sociedade em seu conjunto ou para diversos grupos que o compõem. Por isso, ela interage com outras ciências sociais, como nós já falamos, no direito, sociologia, políticas. E a economia rural, A economia rural é o estudo das relações econômicas no meio rural. Então, ela é incluindo a indústria fazendeira e também não fazendeira. O crescimento econômico, o desenvolvimento e mudanças também, tamanho e distribuição espacial de unidades de produção e moradia e comércio interregional, uso da terra e também como a oferta e a demanda também. Em síntese, então, a economia rural é responsável por boa parte das movimentações econômicas brasileira. A definição exata de economia rural ela é dada como um campo de estudo da economia que ela analisa as relações econômicas no meio rural, preocupando-se fundamentalmente com as atividades de produção, principalmente com a comercialização agropecuária e agroindustrial. E essa cadeia produtiva, ela incorpora todos os serviços de apoio também a essa cadeia. Pesquisa e assistência técnica, processamento, transporte, comercialização, crédito, exportação, serviços portuários, distribuidores e vai chegando até o consumidor final. E fazem parte dessas relações econômicas o uso da terra, finanças, crescimento econômico, desenvolvimento e mudanças, as indústrias, como a gente falamos, fazendeiras e não fazendeiras, migração e êxodo rural,
tamanho, distribuição espacial de unidades de produção, moradia e comércio interregional, oferta e demanda, análise de equilíbrio geral e bem-estar e políticas de governo relacionadas ao desenvolvimento, investimento, regulação e transporte do setor rural. Enquanto disciplina científica, a economia tem por objeto de estudo a sociedade, prestando particular atenção à sua componente econômica. Então, ela estuda a forma pelo qual os recursos são combinados também para produzir bens capazes de satisfazer essas necessidades existentes. Então, e este é o problema básico da economia. Por que é um econômico básico? Porque o objeto da ciência econômica é a conduta humana com a relação entre os fins múltiplos e os meios limitados, que tem diversa aplicação. Partindo de uma situação de escassez que faz o fato econômico em si, ou seja, nós não temos todos os recursos produtivos para satisfazer as necessidades humanas, desde um produto ao serviço. E supondo agentes econômicos guiados sistematicamente pelo objetivo, principalmente maximizar a utilidade ou benefício individual. E a economia, ela estuda a relação que os homens têm entre si na produção de bens e serviços necessários, a satisfação dos seus desejos e aspirações. Acontece que nossas necessidades são infinitas e ilimitadas. Uma empresa, ela pode querer desenvolver alguma parte da sua produção, mas ele pode não ter toda a matéria-prima que ele deseja do meio ambiente, Então, isso ocorre porque, de acordo com a natureza humana, nunca estamos satisfeitos com o que possuímos, sempre queremos ter mais. E, por outro lado, os recursos produtivos que a sociedade conta para realizar a fabricação de bens e serviços possuem caráter finito ou limitado, Então, nós falamos que a escassez e escolha, os principais um dos problemas econômicos fundamentais é a escassez. Necessidades humanas limitadas versus recursos produtivos limitados. Essa escassez leva a uma escolha, o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Então não basta só eu querer, eu preciso ter recursos necessários. Sendo assim, estamos diante de uma contradição. Que jeito que essas contradições, Os desejos e necessidades da sociedade são ilimitados e os recursos para realizar a produção de bens e serviços são limitados. Isso leva a um questionamento, Mesmo que a sociedade ou uma pessoa seja rica, os fatores de produção serão sempre escassos para realizar a fabricação de todos os bens e serviços que a mesma deseja. Então, diante disso, a sociedade terá que efetuar escolhas sobre os quais bens e serviços deverão ser produzidos, assim como o homem, de acordo com o seu salário, não pode consumir todos os bens e serviços que deseja, devendo, portanto, fazer uma escolha entre quais bens ou serviços pode adquirir e que esteja ao alcance da sua renda também. Então, a gente, em síntese, apesar da sociedade capitalista ter desenvolvido grande potencial para a satisfação das necessidades humanas, ela criou também necessidades para os indivíduos. Portanto, a ciência econômica é aquela que estuda a escassez ou que estuda o uso de recursos escassos na produção de bens alternativos. Uma vez que a economia estuda como se combinam esses recursos escassos para produzir bens e serviços que satisfaçam as necessidades humanas e como serão distribuídos, surgem imediatamente, por exemplo, 3 perguntas que qualquer organização social precisa responder, que é o que produzir, ou seja, quais bens e serviços deverão ser prioridade, tanto para a escassez de recursos, que impossibilita produzir tudo o que a sociedade deseja. Outra pergunta é como produzir, isto é, quais técnicas serão utilizadas, quais manejos serão utilizados, que proporção de cada fator de produção será adotada na produção de cada bem e serviço. Para quem produzir? Quem dizer ao final de tudo, quem irá adquirir e consumir os bens e serviços produzidos? Essa questão diz respeito à distribuição de renda, por exemplo, na sociedade.
Falando sobre os conceitos básicos ligados à economia, nós vamos falar sobre necessidades humanas, bens e serviços. O que é uma necessidade humana? Nós podemos dizer que necessidade humana é a sensação de falta de alguma coisa reunida ao desejo de satisfazê-la. Não podemos deixar de dizer que nós possuímos necessidades e essas se renovam dia a dia, o que exige da sociedade a produção contínua de bens com a finalidade de atendê-las. E com o avanço da tecnologia, as perspectivas de aumento também do padrão de vida, novas necessidades vão surgindo, o que confirma que as necessidades humanas são ilimitadas, mas nem todas podem ser satisfeitas. É esse o fato que explica da existência da economia, que auxilia a sociedade no estudo do modo de satisfazer, sempre que é possível, essas tais necessidades. Quanto aos bens e serviços, de modo geral, pode-se dizer que bem é aquilo que permite satisfazer uma ou diversas necessidades humanas, e esses bens podem ser classificados tanto em bens econômicos, bens de serviço, de capitais, bens finais e também bens intermediários. Como falamos de bens econômicos, eles são relativamente escassos e necessitam de esforço humano na sua obtenção. Tais bens, eles apresentam como característica básica o fato de terem um preço. E quanto à natureza, os bens econômicos são classificados em dois grupos, bens materiais e bens imateriais ou serviços. Quanto ao destino, os bens materiais, eles podem ser classificados em bens de consumo e também em bens de capital. Quanto a bens de consumo, são aqueles diretamente utilizados para a satisfação das necessidades humanas, os que atendem diretamente à demanda a médio ou a longo prazo, exemplo, um automóvel, um eletrodoméstico, e podem ser de uso não durável, ou seja, que desaparecem uma vez utilizados, como alimento, cosmético, gasolina, ou de uso durável, que tem como característica o fato de que podem ser usados por muito tempo. Por exemplo, um móvel, eletrodoméstico, automóvel, são exemplos. Quanto aos bens de capital ou bens de produção, os chamados bens de capital são os ativos de uma empresa possui com o objetivo principal de produzir bens de consumo, ou seja, aqueles que serão comercializados e entregues aos clientes. Os bens de capital podem ser responsáveis também por gerar tanto produtos quanto serviços, a depender do ramo da organização. Em síntese, são aqueles que permitem produzir outros bens. São exemplos de bens capitais, as máquinas, computadores, equipamentos, instalações, edifícios. Bens finais, eles são classificados como uma vez que tendo passado por todos os processos de transformação, encontra-se acabados. Em síntese, os bens finais são bens já disponíveis para consumo. Pode ser classificado em bens de consumo duráveis, não duráveis e semiduráveis. Ele já está próprio para ser consumido ou usado. Além dos bens finais, existem ainda os bens intermediários, que são aqueles que ainda precisam ser transformados para atingir uma forma definitiva. Eles são produtos utilizados no processo de produção de outros bens, sendo também classificados de bens de capital. Como exemplo, podemos citar o fertilizante usado na produção de arroz ou o aço usado na produção de automóveis, Então, em síntese, destinam-se, portanto, a ser reincorporados a outros bens ou são destruídos, ao ser utilizados para produzir outros bens. Os bens intermediários também podem ser definidos como insumos que uma empresa compra de uma outra para a elaboração de seus produtos. Quanto a serviços, serviços não têm uma existência física. Por exemplo, um avião ele é físico, portanto é um bem. Mas o transporte que ele realiza, deslocar as pessoas por diversas localidades, é algo físico, Não é algo físico, mas pode ser tocado, sentido ou visto. Ou seja, vender, por exemplo, serviços de prestação de serviço, por compra através da internet. Assim, serviços são aqueles que possuem preço, porém são intangíveis, como, por exemplo, um serviço de advogado, uma consulta médica.
Quanto aos recursos produtivos, está ligado a fatores de produção. Esses fatores de produção, nós temos terra, capital e trabalho. O modo de produção parte de determinadas forças produtivas e se constitui com a conformação das relações de produção. Essa correspondência é necessária, mas também transitória. No modo de produção, nós temos as forças produtivas e as relações sociais de produção. Nas forças produtivas, nós temos meios de produção, que são instrumentos e objetos de trabalho, as formas de organização do trabalho, pode ser individuais, cooperação simples e complexa também. As características da população, principalmente, que é sexo, idade, saúde, que é a segmentação, que nós falamos, e as relações sociais de produção, que vai de produção, distribuição e consumo. Nas sociedades concretas ou formações econômicas sociais, elas coexistem diferentes modos de produção e uma delas sempre vai predominar ou subordinar os outros, determinando a forma em que esses existem e também a forma que elas operam. Segundo essa concepção de homem-trabalho, o que difere o homem do resto dos animais é o trabalho, como atividade consciente de transformação da natureza. E isso implica uma capacidade extraordinária de adaptação de diferentes meios. A atividade de transformar o meio, transforma ao mesmo o homem, Então, o trabalho ele adota diferentes formas históricas, não só do produto de ponto de vista técnico, que é a relação de homem-coisas, senão também a mais importante do ponto de vista social, que é a relação entre os homens ou relações sociais de produção. As relações de produção predominantemente permitem, então, distinguir diferentes fases da evolução econômica da humanidade ou dos modos de produção. Dentre os fatores de produção, terra é o nome que dado para mencionar os recursos naturais existentes, tais como florestas, recursos minerais, recursos hídricos, compreende não só solo utilizado para a agricultura, como também o solo utilizado na construção de estradas, casas, e trabalho, que é o nome dado a todo o esforço humano, físico ou mental que se gasta na produção de bens e serviços. Já capital é definido como um conjunto de bens fabricados pelo homem e que não se destinam à satisfação das necessidades através do consumo, mas que são utilizados no processo de produção de outros bens. O capital inclui todos os edifícios, todos os tipos de equipamentos, todos os estoques de materiais dos produtores, incluindo os bens que estão em acabamento ou completamente acabados e que podem ser utilizados na produção de bens. Alguns economistas consideram a capacidade empresarial um fator de produção também, além de terra, capital e trabalho. E isso acontece porque o empresário exerce funções fundamentais no processo produtivo, ele conduz todo o processo, Ele planeja, ele organiza e coloca em ação. Então, para que essas famílias, que uns fatores de produção e essas empresas, que é o processo de produção, cheguem ao produto, que é os bens e serviços, é preciso de uma gestão adequada. Por isso que alguns consideram também a capacidade empresarial como fatores de produção. No sistema de produção, nós temos fatores socioeconômicos e fatores agroecológicos. Todos eles vão interferir nesse sistema. Dentro dos fatores socioeconômicos internos, nós temos meta do produtor, que é alimento, renda, risco, restrição de recursos e os fatores de produção, terra, capital e trabalho. Dentro do externamente, nós temos mercado, que é aí preço, insumos e crédito, instituições de pesquisa e extensão, e isso nós temos a política agrícola junto. Dentro dos fatores agroecológicos que vão interferir, nós temos climáticos, chuvas e geadas, biológico, pragas e doenças, e edafos, topográfico e fertilidade. Então, o sistema de produção ele é muito mais complexo do que imaginamos, porque ele sofre várias influências, e gerir isso de forma adequada não é fácil. Os agentes econômicos eles podem ser tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas.
Então, são pessoas de natureza física ou jurídica que, através de suas ações, contribuem para o funcionamento do sistema econômico. São elas as famílias ou unidades familiares, as empresas ou unidades produtivas e o governo também. As famílias incluem todos os indivíduos e unidades familiares da economia, que, como consumidores, eles adquirem os mais diversos tipos de bens e serviços com o objetivo de atender às necessidades do seu consumo. Por outro lado, as famílias no papel de proprietárias dos recursos produtivos que vão fornecer às empresas também os diversos fatores de produção, também, né, desde trabalho, terra, capital e capacidade empresarial também. As empresas são unidades encarregadas de produzir e ou comercializar bens e serviços. A produção é realizada através da combinação desses fatores produtivos adquiridos. E o governo inclui todas as organizações que, direta ou indiretamente, são sob o controle do Estado, nas suas esferas federais, estaduais e também municipais. Muitas vezes o governo intervém no sistema econômico atuando como empresário e produzindo bens e serviços através de suas empresas estatais, né, saúde, educação, energia, né, e etc. Assim, nós temos agente econômico famílias, que tem a função de consumir, empresas não financeiras produzir bens e prestação de serviços não financeiros, a instituições financeiras, que é prestação de serviços financeiros, o Estado ou administração pública, que é o fornecimento de bens e serviços que visam a satisfação dessas necessidades, tanto coletivas, né, e a redistribuição do rendimento, e o resto do mundo em si, que são operações econômicas e financeiras de um país, de outros países estrangeiros também. Outros agentes econômicos são as agências de estatística, né? Essas agências estaduais ou de estatística também compilam uma ampla variedade de dados administrativos, produzidos pelas secretarias de Estado e, em alguns casos, também produzem dados primários provenientes de pesquisas amostrais. A influência das agências estatísticas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é a IBGE, a Fundação Getúlio Vargas, o Departamento de Universidade de Ciências Agrárias e algumas instituições dos governos estaduais, mediante informações conjunturais, conseguem interferir não tanto diretamente na coordenação das cadeias produtivas, mas na formação de opiniões e, sobretudo, levando em informações que possibilitam a concretização de projeções também, né? E com base nessas informações, os agentes que compõem as cadeias produtivas agroindustriais podem formar opiniões e agir de acordo com as possibilidades atuais e também futuras de mercado para os seus bens e serviços, com projeções de preços, de produção. Uma agência governamental, ela é uma organização permanente ou semi-permanente na máquina do governo e que é responsável pela supervisão e administração de funções específicas, tal como serviço de inteligência, por exemplo, né? A autonomia, independência e confiabilidade das agências governamentais também vai variar bastante. Entre as diversas agências governamentais atuantes no agronegócio, as que mais se destacam são as vinculadas ao Ministério da Agricultura e Pecuária e do Abastecimento, MAPA, sobretudo por intermédio da CONAB e diversas secretarias. A Embrapa, né, ela participa ativamente na elaboração e execução de várias políticas de governo, entre elas o Programa Brasil Sem Miséria, né, que é aumentar a capacidade produtiva de agricultores familiares e promover a entrada de seus produtos nos mercados consumidores. Nós temos o Plano ABC também, dentre outros. As cooperativas também são agentes econômicos, né? E uma cooperativa, ela é uma associação de pessoas com interesses comuns, economicamente organizada de forma democrática. Isso ela contando com a participação livre de todos e respeitando os direitos e deveres de cada um dos seus cooperados também, os quais prestam serviços sem fins lucrativos, né? As cooperativas agropecuárias em algumas regiões do Brasil têm uma forte interferência na coordenação das cadeias produtivas, atuando ora como simples organizadoras dos produtores, ora como agroindústrias absorvedoras da produção, ora como comercializadoras de insumos e produtos agropecuários.
E algumas situações atuam também como empresas integradoras e, nesse caso, exercem a função muito forte de coordenação, sendo essas empresas integradoras aquelas que recebem, beneficiam, industrializam e ou comercializam o produto entregue pelo beneficiário. Uma empresa que se destaca como a cooperativa é a Cocari, é a Cooperativa Agropecuária Industrial. Ela está hoje no 11º ranking das 50 maiores empresas do agronegócio na região sul do Brasil em receita líquida e exerce bastante atividades e ela é destaque também na nossa região. Joint venture é um termo econômico muito utilizado para designar a cooperação econômica e estrutural entre duas ou mais empresas. É importante ressaltar que a operação de joint venture não traz apenas o compartilhamento de benefícios e de lucratividade. Para entender melhor, vamos analisar separadamente o que é joint e o que é venture. As duas palavras são de origem inglesa, sendo que joint significa junto e venture risco. Portanto, nessa associação temporária são compartilhados também riscos, prejuízos e custos também. Uma estratégia da joint venture empresarial pode estar relacionada a um novo projeto, uma outra atividade comercial. Por exemplo, assim, operações de joint venture são executadas por diversos fins, como logística, industriais, tecnológicos, comerciais, entre outros. Na maioria dos casos, a estratégia é adotada para acelerar a expansão de algum negócio, pois unirem seus recursos, as empresas têm acesso a habilidades escassas, podendo inclusive penetrar em novos negócios. Um exemplo aí no joint venture no Brasil é a empresa BRF, que é uma empresa de produtos alimentícios que no ano de 2012 associou a empresa chinesa, com o objetivo de distribuir no mercado chinês produtos alimentícios in natura e processados e desenvolver a marca Sadia na China. Mas são vários os exemplos de joint ventures no agronegócio no Brasil. Temos também as trades, que são empresas comerciais que atuam como intermediárias entre empresas fabricantes e empresas compradoras em operações de exportação ou de importação. A atividade dessas empresas não se confunde com a produção para exportação ou de representação comercial internacional. Caracteriza-se especialmente pela aquisição de mercadorias no mercado interno para posterior exportação. E nós temos algumas vantagens de importar através de uma trade company, Muitos empresários enfrentam grandes problemas como importam itens para revender no Brasil, principalmente quando não contam com a ajuda de trade company. Sem esses intermediários, as empresas correm risco de passar por problemas sérios com as mercadorias trazidas até sofrerem grandes prejuízos. Uma das vantagens de importar através de uma trade company é devido ao melhor auxílio durante o processo, visto que a empresa ajudará no que diz respeito às solicitações de clientes sobre as variedades de produtos, controle de qualidade, desembaraço, exportação da carga, quantidade mínima, consolidação, entre outros. Outro também é a melhor maneira de se comunicar, visto que as trade company com os funcionários que dominam o idioma nativo, além de terem conhecimento sobre características culturais que impactam muito em sua negociação. Muito importante conhecer a credibilidade dessas trade companies, quais são as empresas de destaque e também com credibilidade. O estudo da economia rural é de grande relevância para os mais diversos profissionais da área do setor rural, porque se aplica a uma das mais antigas atividades do homem, que é o estudo das matérias-primas e também da produção de alimentos. Qualquer que seja a estrutura social e política de um país, sempre haverá dependência da economia rural, seja a capacidade de obter e utilizar produtos agrícolas ou matérias-primas, conseguindo assim os meios necessários para a sobrevivência e desenvolvimento de uma nação. Por isso é tão importante compreender a realidade agroindustrial e suas relações econômicas e as suas influências no setor.